E hoje a gente tem a honra de receber uma das pessoas mais importantes do atletismo brasileiro, Adilson Ramos de Souza Oliveira, nascido em 4 de janeiro de 1964 em Cubatão. É uma figura emblemática do atletismo brasileiro, especialmente no arremesso de peso. Após uma carreira esportiva de destaque, ele continua contribuindo para o esporte como professor e treinador na cidade de Cubatão. Essa pesquisa aí está um pouco defasada, não é mais treinador da cidade de Cubatão há 1 ano mais ou menos, não é isso, professor? Bom, verdade. Não, eu continuo. Continuo sendo treinador de Cubatão, que tem alguns atletas eu ainda ajudo, contribuo. Que legal. Então tá. Então nossa pesquisa está certa. Tá bom. Destaque de carreira na especialidade arremesso de peso. Clube Cubatão. Altura 1,88 m, peso 110 kg. Na época, professor, ou continua com esse pezinho? Na época eu acho que eu continuo com esse peso. Eu tô com 108, hoje não tão musculoso, mas 108 quilos aí. Recorde pessoal, 18,72 m, alcançado no dia 17 de setembro de 1994 no Rio de Janeiro. Muito legal, hein? Professor Adilson conquistou diversas medalhas em competições regionais e internacionais, incluindo Campeonato Sul-Americano, ouro em 93 em Lima, prata em 1985, 87, 91 e 95, correto. Bronze em 1983 e 1989. Campeonatos Ibero-Americanos, prata em 1966, bronze em 1988, em 1990, em 92 e em 94. Atuação como professor e treinador. A ficha é longa, meu amigo. Após encerrar sua carreira como atleta, Adilson dedicou à formação de novos talentos do atletismo. Atualmente, ele atua como professor na cidade de Cubatão, contribuindo para o desenvolvimento do esporte local. Em 2023, foi designado para acompanhar os atletas da delegação cubatense durante o 65º Jogos Regionais da Primeira Região, realizado em São Bernardo do Campo. Além disso, Adilson também participou como padrinho de eventos esportivos como Campeonato Estadual, Escolar Olímpico, destacando a importância dessa competição para o descobrimento de novos jovens de talento. Isso é muito bom, cara. Então a gente está conversando aqui com o mestre do atletismo, professor Adilson, que para quem faz uma caminhada igual eu e minha esposa, ele sempre estava dando uma aula lá, a gente chamou, bom dia, professor, boa tarde, professor. Professor Adilson, muito obrigado por participar com a gente, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando e ouvintes, muito feliz de estar aqui compartilhando aqui a minha vida, praticamente a minha vida, porque não existe o Adilson sem o esporte e não existe o esporte cubatense sem o Adilson. Duas coisas aí, antes que já foi falado aqui, que eu vou corrigir. Eu vim aqui com a minha carreira de professor, começou em 84, que eu já estava ali, eu já estava entrando na universidade. Então, eu entrei na prefeitura em 84 e em 87 eu já passei a ser treinador com a desistência do professor Romero, que estava na época lá, com a escolinha, e passou a turma dele. Então, em 87 eu já comecei como professor lá de escolinha. E a outra coisa que eu sempre fiz, e muita gente do esporte sabe, eu não atuei só no atletismo, eu atuei em vários esportes, basquete, vôlei, já fui treinador, co-treinador do vôlei feminino, do basquete masculino, e todo mundo que precisava. Foi também, ajudei muito o pessoal da terceira idade, continuo ajudando por aí, né, que eu acho que é uma contribuição que eu faço muito legal. E o pessoal do futebol, fiz muita recuperação de jogadores de futebol, né? Na época a gente tinha uma salinha bem montada de musculação e a gente fazia lá todo esse trabalho aí. Nossa, bastante coisa. Bastante, é uma vida
ali de ideias que eu conheço muita gente que não consegue colocar suas ideias. E até outro dia eu estava conversando com um amigo que infelizmente ele só escreveu livro, mas não conseguiu colocar em nenhum lugar o que ele planejou. E eu falei, não, tudo que eu tive de ideia, de pensamento, eu trouxe e consegui montar. Foi maravilhoso, né? Cubatão sempre me proporcionou isso, né? Umas boas ideias, e a gente conseguiu trabalhar isso aí muito tempo. Professor, a sua infância, o pai e a mãe aprovavam o atletismo? Eu vim, lógico, a gente tem que situar ali, né? Eu nasci ali no tempo... Em 64, era o tempo militar, né? Então, lá nos anos 70, quando eu comecei a fazer esporte, então tudo era militar, tudo era muito difícil. Pai e mãe não deixavam você fazer nada. Também não entendiam o que era esporte, achavam que a gente tinha que estudar e ter uma profissão e acabou. Né? Quem incentivava mais era minha mãe. Eu venho de uma família muito grande, que como na época eu tinha 6 irmãos, né? Então e eu sendo mais velho, então a gente, opa, daqui a pouco você tá ali trabalhando para ajudar a gente. Então, a minha mãe, sei, deu a luz, né? Ela falou, não, meu filho, pode fazer esporte. E aí fui levando meus irmãos, a minha irmã, para fazer, meus vizinhos. Então, todo mundo começou a fazer esporte ali e a escola proporcionava isso, né? Isso que era legal antigamente, que é o que todo mundo fica falando aí para voltar. Então, a escola proporcionava você fazer esporte, o pai e a mãe estavam ali, não, meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa, né? Que era dona de casa. Então, nessa época, na infância, não. A gente sempre estava ali fazendo qualquer atividade, jogava bola, fazia corrida, brincava até de noite. Era o que a gente fazia em Cubatão. Era o que se fazia em Cubatão, até né? porque antigamente não tinha tantos carros no meio da rua, né? Então a gente brincava muito na rua, né? Exatamente. E aí eu achei... E aí lá por volta de 77 foi quando eu realmente, lá com 13 anos... teve reuniões, é lógico que nada na escola não fazia sem autorização de pai e mãe, e foi autorizado a gente conhecer alguns esportes, e nessa coisa eu cruzei com o professor Di, que dava aula na minha escola, ele fazia teste. Então todo mundo que era muito bom era levado pro esporte, e por uma coincidência na vida, eu passei no teste, mas o meu nome nunca constava na lista, por algum motivo. Sei lá, não tinha. Aí eu não me apresentava, e um dia no corredor ele passou, você não foi lá no treinamento? Falei, não, meu nome não tá na lista. Virou para mim, pegou uma caneta, colocou meu nome lá na lista. E aí eu falei, sem autorização da minha mãe e meu pai, nada, né? E acabei falando, não, mas eu quero fazer basquete, eu quero jogar basquete, que era legal, né? Eu não jogava bola. Já era grandão, né? A bola era muito ruim, né? Jogar bola. E aí eu achava muito legal o basquete, eu via na televisão. E aí ele falou, não, vai lá ver como é que é. E aí eu saí e aí se treinava no Afonso Schmidt, na escola, né? E logo depois a gente migrou para o centro esportivo, antigamente o Castelo Branco, que hoje é o Romeirão, né? E ali eu vi e falei, caramba, existe um ginásio, existe uma piscina, existe isso que atraía, não só eu, todo mundo, você tinha onde fazer o seu esporte. Né? O atletismo nem tanto, mas ali a gente fazia tudo, a gente corria, saltava, jogava basquete, jogava handebol, jogava vôlei e tudo, e ali a gente foi brincando, né? Fazer esporte. A brincadeira de todo mundo era fazer esporte. E era muito legal. E na escola Afonso Schmidt foi construída uma pista de atletismo lá, o professor juntou os alunos, construiu, ele já vinha numa carreira longa lá de atletas, de competição. E ali eu me divertia muito, eu gostava muito. Aí eu comecei a ficar mais tempo para lá do que para cá, né? Até chegar um dia na escola e falou, opa, peraí, e aí? Vai acabar essa escola, como é que vai ser? E ali em casa foi aquela decisão, não, vai, experimenta até onde dá.
né? E como eu experimentei, deu certo, né? Comecei a ganhar alguns campeonatos, algumas coisinhas assim, escolar, né? Principalmente campeonato Mas já era escolar. um destaque, professor? Não, Não. e não, eu tinha muita... Por exemplo, o arremesso de peso surgiu na vida do nada, porque eu queria ser corredor, né? Via todo mundo correndo, trazendo medalha, tudo que é corrida, o pessoal trazia medalha, e eu ficava lá olhando, falei, pô, não, vai ali no arremesso de peso ali, vai não sei o quê. E era muito difícil, né? Porque tinha gente muito boa em Cubatão, né? O menino o Cláudio Campelo, que era, na época, era campeão, pô, já era campeão paulista, ele tava ali competindo escolar comigo. Então, não ganhava, não tinha essa de ganhar, não tinha essa aventura. Eu era extremamente descoordenado, né? Talvez pela idade, eu não sei porquê. E eu fui ficando, eu fui fazendo salto de altura, fui fazendo salto de distância, e fui aprendendo. Aí um dia, sentou lá, aí eu vi a possibilidade de sair para uma escola boa, né? Pô, eu ia pro Schmidt, que era, a gente fazia o ensino fundamental, eu fiz no Lincoln Feliciano, e aí ou ia pro Schmidt, ou se o pai pagasse uma escola, que ele não ia pagar mesmo, né? Não tinha condições, né? E aí tinha o Colégio do Carmo, que recrutava alguns atletas, iam lá fazer o concurso de bolsa, mas era dado para o atleta, tinha que fazer o concurso, não era, não vou te dar uma bolsa para ser atleta. E aí calhou de tudo dar certo. Eu fui lá, ganhei uma competição importante e prestei o concurso. Eu passei no concurso, fui o 7º colocado, né? O pessoal fala, pô, o atleta não estudava. Eu fui o 7º colocado do concurso, né? Para entrar no Carmo, né? E aí eu fui fazer o final do meu ensino fundamental, eu fiz no Carmo, né? Que é uma excelente escola, né? Era uma excelente escola, uma escola de referência na Baixada Santista. Tem ideia, né? Até hoje é uma escola de referência. E ali modificou tudo. O Dick era treinador de lá, então a responsabilidade já era outra. E ali eu virei atleta. Ali a história mudou, a chave mudou. Aí eu não precisava, já arrumei patrocínio, então eu já não dependia tanto do meu pai. Na época dava, né? Hoje é mais complicado, né? Na época dava, então eu consegui me manter um pouco mais, né? Foi uma questão de sorte também, não vou falar aqui também que foi tão simples assim, né? Mas foi uma aventura legal esse começo da carreira, né? Era tudo divertido, era tudo muito legal. E aí aconteceu de eu ganhar, eu já tinha te falado, de eu ganhar os Jogos Regionais com 16 anos, que era uma coisa assim extraordinária. No mesmo ano eu fui campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano da minha categoria, que era menor, ou infantil na época. O professor lembra o ano, juvenil, professor? 80. 80? 1980. Aí já ganhei juvenil no mesmo ano. Eu sei que eu ganhei muitas competições nesse mesmo ano. Até aí, nada, que era a minha categoria, eram meus amigos, meus conhecidos, e eu ganhei jogos regionais. Que do nada aí eu conheci o que era uma competição, o que era um torneio, e foi um destaque lá. Até o pessoal de outras cidades já começaram, pô, mas que apareceu aí o rapaz do nada ganhando competição? Então foi aí que a ficha caiu. Eu falei, opa, legal, isso aqui é bom, né? Isso aqui é gostoso. E aí até lá não tinha recorde, não tinha nada, só tinha competição pra gente e nada. E aí foi feito o reino. Lógico, eu tive a sorte de encontrar muita gente boa pelo caminho. Quem foram os seus primeiros mentores aí, professores, primeiros treinadores aí que tem a sua assinatura deles, né? Na sua vida, né? Na minha vida. E eu via muito, assim, eu comecei a prestar atenção de muita gente, né? E uma vez eu tinha o professor Dick, que era um estudioso de marca maior, e eu gostava de trocar, que eu também era estudioso, eu gostava de ler sobre tudo, né? Os professores da escola também, eles percebiam lá, opa, vem cá, lê isso, faça aquilo, né? E no esporte... Então não bastava ser atleta
atleta, tinha que saber o que estava fazendo, né? Tinha que saber o que estava fazendo. Então, e nessa, né, lógico, nessa época não se falava em psicologia, nem nada, não sei o quê. E um dia, do nada, eu fui assistir um torneio que é o Troféu Brasil, que era o Campeonato Brasileiro Adulto, né? Eu fui assistir, sei lá, todo mundo foi competir e eu fui assistir, eu tava ali assistindo. E eu vi na época, era um fenômeno, o João Carlos de Oliveira, e ele tá lá, ele ganhando salto de distância, ele ganhou 100 metros. Que era o João do Pulo. O João do Pulo, e eu, caramba, é aquele cara que aparece na televisão. E aí depois ele fez uma palestra lá, pô, gente, como... E eu tava, não sei porquê, eu tava indo em Ibirapuera, na frente do portão, e ele passou e me deu uma olhada assim, apertou a minha mão. Rapaz, que você faz o quê? Eu falei, cara, eu faço arremesso de peso, continue. Você treinando com quem? Eu falei, professor Dick, grande treinador. Assim, 1 minuto ele falou comigo. E eu olhei e falei, pô, por que o cara falou comigo, né? Assim, é uma coisa impressionante, né? E logo depois... Nada é por acaso, né, Nada professor? por acaso. E logo depois teve um torneio escolar e ele foi, que ele era o patrono da competição, e me reconheceu lá e falou, qualquer coisa que você precisar, falar comigo. Como ele falava com todo mundo, né? Mas parecia que aquelas palavras não eram pra mim. Então ali eu comecei a estudar a carreira dele, comecei a falar com o professor. Fui falar com o professor dele, pô, o cara me tratou super legal, falou, nossa, faz isso, continua. Como falava para todo mundo da minha época, não sei o quê, mas aquelas palavras entraram dentro de mim, né? E eu falei, não, é isso aqui que a gente vai fazer. Pô, João Carlos de Oliveira é uma referência, né? Como hoje a gente fala. E ainda é, né, professor? E ainda é de ser humano, sabe, de carreira, de humildade. Abriu as portas, né? Era diferente. E hoje a gente fala muita coisa de negro, e eu sei que, lógico, ele não falava pra mim, mas ele brincando ali com todo mundo, falava, nossa, o atletismo só tem negro. E ele contava a história dele. Pô, eu tô num clube que eu não posso entrar pela porta da frente, eu tenho que entrar pela porta do fundo. Puxa, e aí ele me apresentou os caras lá dos Estados Unidos também. Pô, o cara ganhou a Olimpíada 64 lá, ele fazia aquele movimento, não sei o quê. E aí eu fui estudar os caras também, eles não entravam pela porta da frente. Falou, não, a gente é negro, temos que... Um dia isso aqui vai dar certo. E aí esses caras foram sendo as minhas referências, né? Tanto é que quando eu arrumei um grande patrocínio, que foi a Coca-Cola, eles me colocavam lá, quem são suas referências como atleta? Pô, colocava Pelé, os caras, mas por que o Pelé? Pô, o Pelé falava das crianças, cara. Pô, se você salvar as crianças, você salva o Brasil. Cara de fora. E o cara ficava olhando pra mim. Pô, mas você não tem ninguém aqui? Falei, no Brasil, cara, é difícil. É difícil eu falar de um cara de futebol que eu não conheço, que eu não conheço. Eu só conhecia gente de fora. E essas referências começaram a mexer com a minha cabeça. E eu comecei a ter qualidade. Do nada, fui disputar um campeonato escolar, um brasileiro escolar, foi em Brasília, e eu conheci um baita atleta do Brasil, que até hoje eu acho que é o cara que falou assim, poucas palavras que ele falava na época, e ele falou comigo, e ele também era da Coca-Cola na época, foi lá no ano de 81, 82, o Joaquim Cruz, né? E ele ganhou tudo aquela competição e batia a recorde de todo mundo, né, ovacionando, e ele sentado, quietinho na arquibancada. Pô, eu sentei do lado dele. Eu falei, pô, mas isso aqui... Aí aquela curiosidade, falei, pô, quantas medalhas você já ganhou na vida? Ele falou, não conto não, porque a próxima medalha vai ser sempre a mais importante, né? E aquilo, falei, pô, é mesmo, né? O que eu ganhei hoje acabou, então eu tenho que treinar para ganhar a próxima, tem que ganhar a próxima, sempre vai ter a próxima. E 3 anos depois, todo o patrocínio da Coca-Cola que tinha foi encerrado para dar o dinheiro para o Joaquim Cruz treinar nos Estados Unidos, né? Mas ele... Lógico, ele tinha um projeto diferente do nosso, né? E ele foi campeão olímpico depois, né? E sempre ali, a gente ali conversando, trocando umas ideias, né? E aí eu conheci várias pessoas desse nível, né? Que falava de
não adianta você ganhar, não adianta você ser campeão, você vai barrar sempre, né? E sempre tem que ir para frente, sempre tem que ir para frente. E eu conheci gente maravilhosa. Tinha um menino que treinava comigo que foi uma baita referência no arremesso, né? Infelizmente não teve uma carreira tão grande, né? Que era o José Araújo, né? E a gente treinava junto e ali eu batia recorde um dia, ele batia recorde do outro dia, e a gente ficava lá e falei, poxa vida, caramba, tem que aprender com esse cara, meu. E a gente ficou anos ali naquela disputa, mas aquela amizade, um aprendia com o outro, né? E a gente foi crescendo. E ele foi para os Estados Unidos, foi participar também do clube, do projeto com o Joaquim Cruz, participou, acho que a carreira dele foi um pouquinho mais longa internacional, porque não sofreu o impedimento que a gente tinha. Na época, a política era diferente. Não adianta você ser campeão, bater recorde e tudo e estar em Cubatão. E a minha... Recebeu algum convite para ir para fora? Não, recebi vários convites, mas a nossa opção era Cubatão, tinha tudo, cara. Tinha tudo aqui, né? Eu tinha um professor que sabia tudo, era o melhor do Brasil. Eu tinha dinheiro no patrocínio de Cubatão, ele pagava muito bem o patrocínio. Tinha, meu suporte familiar, que tava todo mundo ali, minha casa era ali. Uhum. Eu tinha onde morar, eu tinha onde comer, sabe? Então, eu vi os outros que não tinham isso, né? O sofrimento era grande. Então eu falei, não, pô, o Cubatão tá legal, para que eu vou trocar dinheiro, né? E todo o suporte era dado para os atletas aqui de Cubatão. E a opção não era ficar. Só que Cubatão sempre foi, é lógico, se você comparar Cubatão, vai com São Caetano, que foi Santo André na época, São Caetano depois, que era referência de dinheiro e tudo, era difícil, né? Então a gente ser convocado, que era um atleta só, lá eles tinham 30 atletas, tinha manipulação de dirigente, enfim, é uma coisa do esporte que até hoje tem. Hoje é muito menos, graças a Deus é muito menos. É menos, professor? É menos. Hoje, se o cara faz, ele vai.